revelação dos Três Coringas, filme da piada mortal e do Esquadrão Suicida, além de, é claro, todas as polêmicas com a performance de Jared Leto. Não é de surpreender que nesse ano a internet tenha se enchido de vídeos sobre o icônico palhaço que sempre leva suas piadas longe demais. Afinal, é quase como se 2016 fosse o ano dele. Na verdade, acho que seria até mesmo um desrespeito a ele se nós não fizéssemos um também. Mas o que poderíamos dizer, o que essas alturas ainda poderia ser dito sobre ele? Talvez o mais importante, aquilo que muitos parecem sempre entender errado. A razão de sua constante risada, ou melhor, a piada que ele vive tentando contar, mas que ninguém parece entender. Sem mais enrolações, eu sou o Lute e sejam bem-vindos a outro... O sonho ao mito personalizado e o mito ao sonho despersonalizado. O mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique. Esse é um trecho do livro Herói de Mil Faces, o qual foi escrito por um dos maiores mitólogos da história dos Estados Unidos, Joseph Campbell. E não estou abrindo o vídeo com ela apenas para poder falar sobre o quão incrível ele é, mas pelo quão oportunas suas três implicações são para ele. A começar pelo fato dela significar que mitos podem ser estudados por ferramentas da psicologia, dentre as quais as favoritas de seu autor são as propostas por Freud e Jung. Assim até mesmo servindo como ponte para unificar esses dois que foram melhores amigos por tantos anos, mas que depois acabaram inimigos até literalmente seus últimos dias de vida. E por último, mas não menos importante, o fato de Campbell conceber mitos não apenas como histórias clássicas tipo Hércules, mas como qualquer história que possua estrutura e funções características de um mito. Algo do que vamos falar mais tarde, mas o que importa agora é, histórias como a do Batman se enquadram nessa categoria. Dito isso, vamos à primeira extremidade dessa ponte, Freud. Quando falamos dele, quase imediatamente vem à nossa mente os nomes id, ego e superego, onde o primeiro seria inconsciente, representado por um diabinho, enquanto o último seria a consciência, representada por um anjinho. Mas isso está errado. O verdadeiro significado dessas palavras é consideravelmente mais complexo, mas poderia ser grosseiramente resumido pela seguinte definição: id é a estrutura mais primitiva do cérebro, sendo a origem de todos os impulsos. Ele contém tanto aquilo que não chegou à consciência, quanto o que chegou, mas depois foi nele reprimido, e é prioritariamente orientado pelo princípio do prazer, o que significa que para ele o que importa é saciar esses impulsos, tarefa para a qual não mede esforços, ignorando o tempo, contradições e convenções sociais que para ele simplesmente não existem. Desnecessário dizer o quanto isso soa como Coringa, não é? E atendendo a dinâmica yin e yang dele com o Batman, vemos que o superego, a estrutura mais recente da mente de uma pessoa, está ligado ao id e é em partes também inconsciente. Tem como funções criar limites para o id até para o ego, podendo ser também chamado de ideal do ego, no sentido que suas funções não visam necessariamente a moralidade convencional, mas sim um ideal, geralmente atingir uma posição semelhante às figuras de autoridades relevantes para a pessoa, ou melhor, aquelas que foram importantes para o seu desenvolvimento, assim podendo ir até além de tal moralidade em suas demandas, censuras e limites, dessa forma se tornando uma punição que está além da punição, uma justiça que está além da justiça, algo que certamente lembra o Batman, uma pessoa que assume a posição de herói exatamente para poder ir além do sistema. E essa relação fica ainda mais interessante quando notamos que ambos têm funções de equilíbrio e criam seus opostos. Afinal, assim como na mente a repressão excessiva pode levar a respostas extremas por parte do id, como a psicose ou até como sequestro emocional, e como já mencionado, o superego tem conexões com o id, a mitologia do herói em questão por diversas vezes é ele quem cria o Coringa ao não ser capaz de salvar Red Hood. Também se insinuado que a sua presença é que dá condições para que este entre ou volte à atividade em Gotham, tal como em Batman Dark Knight, onde Alfred declara abertamente que a repressão excessiva exercida pelo herói desestabilizou o delicado equilíbrio daquela cidade, e isso deu espaço para uma resposta tão extrema como o Coringa. Por outro lado, há versões em que o Coringa o cria matando seus pais, e outras em que ele é apenas uma ideia que um dos influenciados por ele ajuda Bruce, assim colaborando no processo que o transformaria no Batman, além de todos os casos ser exatamente o caos excessivo da cidade que dá condições para os pais de Bruce morrerem. Espera, o que está acontecendo aqui? Quem é você? Você está falando de algo que vai indo interessante ao mórbido, certo? Certo. Então, eu sou a Morgan do Tesouro de Morgan.
e essa é minha especialidade. Então eu acho que eu seria de uma grande ajuda, não é? Ok, pode ser, mas antes de entrarmos nesses pontos importantes que você mencionou, vamos falar dos fatos sobre o Príncipe Palhaço. Começando pelo mais óbvio, o vilão possui diversas versões, indo desde um brincalhão relativamente inofensivo até um genocida com requintes de crueldade, como usar facas e venenos para colocar sorrisos no rosto de suas vítimas. Naturalmente existem diversas divergências entre suas versões, entre elas o fato de em algumas ele conversar com amigos imaginários e quebrar a quarta parede, o que levou à criação da teoria da condição de supersanidade, onde se declara que o Coringa seria mais consciente sobre si e o mundo ao seu redor do que os demais personagens. Consequentemente, conseguiria saber que é um personagem de HQ, assim passando a ver sua vida de todo ao seu redor como relevante, e isso o teria transformado no que ele é hoje. Porém, por melhor que essa teoria soe, ela tem um pequeno problema. Nem todas as versões dele seguem essa característica. Contudo, há uma questão que por ela é levantada, da qual não há como se discordar. O Coringa não é insano. Não no sentido convencional, pelo menos. E de fato não possui alucinações visuais ou auditivas, como seria característico da psicose. Tampouco se sente perseguido ou ocupado por eventos nem remotamente a ele relacionados, além de não se sentir controlado por vozes na sua cabeça, assim descartando paranoia, melancolia e esquizofrenia. Também não parece reprimir nada, não demonstrando dores sem causas claras, discursos enérgicos conflitantes com suas ações, comportamentos obsessivos ou fobias sem explicações, dessa forma rejeitando todas as variações da neurose. E embora existam as gastadas conversas com a quarta parede e declarações de morte ao Batman que nunca se realizam, é preciso levar em consideração que ambas não são constantes. Na verdade, as versões mais recentes dele declaram abertamente não querer matar o Cavaleiro das Trevas, seja por achá-lo divertido ou por achar que ele o complementa. Dito isso, o que o Coringa realmente teria de constante em todas as suas versões? Podemos começar pelo seu narcisismo, que pode ser mais claramente observado em Arkham Knight, onde nos é mostrado que seu maior medo não é morrer, mas sim ser esquecido e ter seu legado apagado pelo tempo. O que é ressaltado por suas roupas, armas, carros, capangas, sempre personalizados para refletir a sua personalidade, algo que também está ligado ao seu egocentrismo, que pode ser visto não tanto pela sua eterna teoria de que todos podem se tornar igual a ele, mas pelo fato de ele frequentemente tentar confirmá-la, tanto literalmente destruindo a vida de pessoas ou simplesmente a torturando para enlouquecê-las, quanto metaforicamente como quando ele tenta garantir que elas morram sorrindo. E acima de tudo, pelo fato de nunca sentir absolutamente nenhum remorso pelo que faz. Ao contrário, sempre vendo as piadas práticas como fonte de diversão e alimento para seu ego, as quais, por sinal, só seriam possíveis em todas as versões. Ele ser um verdadeiro gênio estrategista. Digo, basta olhar para a complexidade de seus feitos em Killing Joke, Dark Knight e Morte em Família. Um insano aleatório nunca seria capaz de planos tão elaborados. Algo que tanto se enquadra em psicopatia como indica fortemente que ele não é insano, mas sim alguém inteligente o suficiente para fingir que é. Dessa forma, não apenas mostrando que ele tem plena consciência do que está fazendo, mas que talvez tenha até mais do que todos ao seu redor, o que nos levaria de volta ao argumento da supersanidade. Por sinal, foi utilizado nas próprias HQs para tentar justificar e conciliar as várias versões dos personagens, com as características constantes que citei, como se elas dessem um tão estado elevado de sanidade que o permitisse remodelar o resto da sua própria personalidade sempre que quisesse. E por muito tempo isso deve ter sido algo canônico na DC, mas acabou esse ano, pois com o início da fase Rebirth vieram duas grandes novidades: o Watchmen passar a ser parte do universo regular e o Palhaço do Crime não ser mais apenas um personagem, mas sim 3. Dessa forma, suas outras versões passariam a ser personagens e não mais personalidades, e assim a ideia de remodelação de personalidade seria completamente desnecessária, e o argumento de supersanidade cairia por terra novamente, certo? Sim e não. Como assim? Vocês devem estar compreensivelmente se perguntando. Calma, pois já vou explicar, mas para isso antes precisamos falar da característica mais marcante e obviamente constante de nosso palhaço favorito, o humor. E é até interessante pensarmos sobre isso, afinal aqui no Brasil o humor é algo tão presente e importante em nossas vidas, porém, interessantemente, nós nunca paramos para nos perguntar como funciona o que é. Bom, diferente de nós, Schopenhauer fez essas perguntas e chegou à conclusão de que o humor é o resultado natural da contradição entre o que deveria ocorrer e o que ocorre, aquilo que é dito e o que se faz, aquilo que é suposto e o que resulta. Freud, porém, vai além e afirma que o humor é algo comparável aos sonhos, ou seja, uma zona especial onde aquilo que é reprimido e inconsciente pode burlar a censura e aparecer sem consequências. Assim sendo, esse é o momento em que se diz verdades que nunca seriam ditas em um contexto normal, algo que aliás pode ser conectado a duas fortes críticas sociais dele, de que a neurose, condição psicológica criada pela repressão de ideais e impulsos, seria consequência natural de se viver em sociedade, e que em nossa sociedade é pouco
hipocrisia não é apenas esperada, é estrutural. E tudo isso se torna ainda mais interessante quando levamos em consideração que ele vê o sonho como nossa porção permitida, necessária e cotidiana de loucura. Agora, um pouco mais distante de ambas as perspectivas, embora complementar a elas, está a de Campbell, que ao comparar as histórias hindus com as de outras crenças, percebeu primeiro que elas eram intencionalmente cômicas, e segundo que seu humor se devia ao seu escopo. Assim declarou que quanto maior escopo, mais cômico um evento tende a soar, e quanto menor, mais sério, pois a relevância seria algo proporcional ao escopo. Melhor explicando, em filmes de drama existe um número pequeno de personagens, bem como um grande foco neles e trabalho para o seu desenvolvimento. Dessa forma eles se tornam importantes para nós, e suas mortes inevitavelmente fazem com que nos sintamos mal. E seguindo essa linha de raciocínio, como em filmes de ação e comédia, existe um grande número de personagens, e a grande maioria não recebe muito foco ao desenvolvimento. Assim, suas mortes frequentemente nos soam empolgantes, divertidas ou até mesmo hilárias, como essas que vocês estão vendo agora, que sério, mal dava para ouvir algo, a não ser se fossem as gargalhadas durante elas. E assim temos que o humor está relacionado a contradições, verdades profundas, ampliação de escopo e redução de valor, o que quando melhor organizado resulta em o humor vem da contradição entre o superficial e o profundo, assim inserindo o primeiro em um maior escopo e reduzindo seu valor. E se você acha que isso soa niilismo, ou melhor, o ponto de vista que considera que as crenças e valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência, aqui está algo que pode lhe dar certeza disso. Eu até permitiria uma hierarquia dos filósofos, segundo a categoria de seu riso, chegando até aqueles que são capazes da áurea gargalhada, e supondo que os deuses filosofem, não duvido que eles saibam rir de uma maneira nova e sobre-humana, e às custas de todas as coisas sérias. Essa é uma citação de ninguém menos que Friedrich Nietzsche, o maior filósofo niilista que já existiu, exaltando o valor filosófico do humor, que não apenas deveria ser o suficiente para garantir um PhD de filosofia para o Coringa, mas também lembra de uma das frases mais marcantes do comediante e do Coringa de piada mortal: "It's all a joke", onde alegam ver o mundo com uma grande piada, algo que sim favorece a teoria de que o comediante poderia ser um dos coringas, porém mais do que isso, expõe o niilismo de ambos, que também está presente em todas as versões do palhaço, variando apenas em termos de intensidade, indo do mais leve e hedonista até o mais agressivo e egocêntrico. Então, seria como a teoria de que os três coringas seriam o brincalhão da Era de Prata, o gênio do crime da Era de Ouro e o psicologicamente profundo da Era de Bronze, não é? Basicamente, onde todos os que viriam depois seriam releituras deles, o que funciona surpreendentemente bem no caso do cinema. Porém, ainda mais surpreendente que isso é o quanto cada um deles se encaixa bem nos níveis de atuação do id. Por exemplo, saciar os impulsos, Que seria no caso do brincalhão, que bota a diversão acima de tudo. se opor ao agente de repressão e expor aquilo que nele foi reprimido. No caso do mestre do crime, cuja piada é demonstrar a contradição entre aquilo que a sociedade clama ser e o que ela é, através de situações extremas, além de desvalorizar o que para ela é mais importante. Possuir um conhecimento mais profundo de si e do mundo. No caso do último, cuja principal piada é mostrar a contradição entre como as pessoas acreditam que são e como elas agem, ou melhor, mostram ser, quando fora de as condições normais, e assim levá-las para sua realidade, digo, as que sobreviverem. Soa como se houvesse uma relação entre a proporção do dinamismo e a atuação do id, não é? E é bem provável que exista, pois teoricamente, quanto mais se nega a validade dos ditos conceitos superficiais sobre os quais estruturamos nossa percepção de realidade, menos influência o superego terá sobre o id, bem como menor será a capacidade do ego de encontrar equilíbrio entre os dois. Desse modo, maior será o controle assumido pelo id, cuja expressão poderá ir de hedonismo até forte oposição a tudo aquilo que for diferente dele, assim nos permitindo finalmente voltar à questão da supersanidade e afirmar agora que sim, estaria correto utilizá-la para explicar estes palhaços do crime. Afinal, tanto o niilismo quanto esse se voltar para as áreas mais profundas de sua mente são vistos como atingir um estado superior de percepção da realidade, porém podem fazer pessoas agirem como insanas, mesmo estando até mais do que sãs. Acho que você deve estar falando dos casos do próprio Nietzsche, que mesmo antes de seu colapso por outras causas, já estava sendo descrito como estranho. E Jung, que em sua dita obra-prima, o Livro Vermelho, conta sobre como seus amigos diziam já não conseguir entender-lhe. Exatamente, já que falou do Livro Vermelho, acho que talvez o que melhor expresse isso seja um capítulo
capítulo onde Jung diz que quando vemos as águas ao redor do barco, todos que estão nele nos soam bêbados, enquanto para eles que não viram, nós é que soamos loucos. E só para constar, com águas ele se refere à parte mais profunda da mente, onde habita o arquétipo de sombra, que é sua personificação e seria melhor representado por esse Coringa. E também só para constar, caso algum deles tivesse que ser o comediante, ele seria de longe o melhor candidato, pois existem teorias sobre ele também ter sido um soldado, mas de qualquer forma, por que ele teria que ter uma identidade, sendo que o que importa é sua ambiguidade, mistério e o fato dele poder ser concebido como uma ideia, um símbolo, quase como... Espera um segundo. Odeio ter que parar o vídeo aqui, especialmente agora que voltamos ao ponto importante que a Morgan mencionou no início, e estávamos tão perto de ir para a próxima extremidade da ponte, mas infelizmente esse vídeo já está longo demais. Então por hora vamos ficar por aqui, mas se você gostou, nos deixe aquele like, comentário de suporte e compartilhe com seus amigos. E caso não seja inscrito, se inscreva para ter certeza de não perder a segunda parte. Mas se quiser ver algo semelhante enquanto espera pela continuação, clique em alguma de nossas teorias acima, ou caso queira ver algo um tanto diferente, porém relacionado ao assunto, clique em algum movie review abaixo. Agora, se quiser conhecer melhor minha convidada especial, clique no link do meio e que as sombras estejam com vocês. E só para lembrar, nesse vídeo contamos com outra música do DRDM00, que ele também fará um vídeo tocando, então se quiserem ver esse ou outros trabalhos dele, é só clicar no link do lado da Morgan. De qualquer forma, fiquem ligados, pois em breve voltaremos com mais vídeos repletos de psicologia e outros nem tanto. Então, até a próxima!